Então, de volta a Levítico 15, onde nós estamos descortinando a pregação. Então, você primeiro tem que analisar como deve ser a pregação, como você vai articulá-la, o que você vai dizer primeiro, e como você vai articular uma coisa se você não sabe como começou aquela coisa. Então eu deixei o exemplo simples para vocês nessa pequena apostila, mostrei na tela como vocês podem chegar até aquele conhecimento. Então, primeiro você vai reunir todo o material que você tem. Qual é o material que você tem? Os textos bíblicos, as passagens bíblicas, né? Como começou, quando começou, enfim. Esse norte eu já dei para vocês. Bem, agora surge o mais fácil de fazer, que é articular a questão, né? Articular a questão, como é que se prega, tá? E você que vai ler o texto, você já tem meio caminho andado, mas precisa ler todo o contexto para poder saber como começou aquele problema, tá bom? Então é assim que se deve ser feito, uma espécie de jornalismo, fazer as perguntas. Então, os textos que eu deixei para vocês são os textos que vocês devem estudar. Em Levítico capítulo 15 é onde surge a primeira vez a palavra fluxo, né? Então, só recapitulando para vocês compreenderem a questão. Você vai lá e você vai digitar na barra de pesquisa a palavra fluxo. Digitou, aparece. E aparece onde aqui? Em 2 versículos diferentes. Quais são os 2 versículos? Levíticos 15, versículo 3 e Levítico 15, versículo 25. São os 2 primeiros que aparecem. Então, o que você vai fazer? Você vai ler esses 2 versículos. Você não pode isolar os versículos, então, para compreender do que é que se está falando, por que está falando e para quem está se falando, o que você deve fazer? Ler todo o capítulo. Ah, irmão, não, eu vou ter que ler o capítulo todo? E que preguiça é essa? Por que essa preguiça? Para que essa pressa? Como é que você vai falar de um assunto que não sabe? Vai falar o quê? Falar besteira? Vai mentir, é? Você não pode mentir. Já estamos falando da palavra de Deus. Certo? Não pode haver mentira, não pode haver enganação. Já li para vocês Provérbio 30, onde diz que não se pode acrescentar e nem tirar. Então, você só precisa dizer o que está escrito, irmão. Você não precisa descobrir a pólvora, você não precisa inventar a lorota, você não precisa agradar ninguém, você não precisa arrancar sorrisos, aplausos, você não precisa nem sequer arrancar glória a Deus de ninguém. Porque se a pessoa estiver realmente sentindo Deus, ele automaticamente dará a glória a quem é devido. Certo? Amém ou não amém? Então veja bem, você está diante de Levítico capítulo 15. Quem escreveu o livro do Levítico? Foi Moisés. Faz parte do Pentateuco. Isso aqui, o pregador precisa aprender isso aqui. Isso aqui é o básico do básico, Mobral de, sabe, analfa de pai, Beto de mãe. Então Moisés escreve os 5 primeiros livros. E o livro do Levítico é para a tribo de quem? Qual é a tribo? Tribo de Levi. Que eram destinados aos levitas. É isso? Então, você já tem uma noção. Peraí. É uma palavra destinada a uma tribo, destinada a um grupo separado de pessoas, e quem está falando é Deus. Vamos lá. A seguir no capítulo 15 do livro do Levítico.
falou mais o Senhor. Se na sua Bíblia tiver Jeová, está bom, está ótimo. Ou Yahvé também está melhor ainda. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Moisés e Arão. Quem é Moisés? O profeta. Quem é Arão? O sumo sacerdote. Olha só, quem recebeu a palavra foi Moisés e Arão, dizendo, veja bem, o Senhor vai falar com Moisés, profeta, e como sacerdote, ou sumo sacerdote, Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, ó, qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Opa, peraí, mas não é a mulher do fluxo? Oh, mas homem também tinha fluxo. Só que homem não era fluxo de sangue. Homem era fluxo da carne. O que é isso? Se a mulher tem o fluxo de sangue e sai da sua parte genital, parte gestora, geradora, onde se pode gerar, o homem também pode ter um defeito no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Só que a mulher, ela jorra por ali o sangue e o homem jorra por ali a semente, jogando a semente fora, de ordem, sem ordem, desordenado, certo? Então veja bem, o homem também tinha um fluxo. E qual era o fluxo do homem? A semente, né? A palavra sêmen vem de semente, jogada fora. E Deus considera este jorro, esse fluxo exacerbado, exagerado, esse derramar, sabe? Esta doença, né? Que sai diretamente da próstata do homem, como um fluxo e chamado fluxo de carne e chamado de imundo. Quer dizer, a pessoa se torna imundo. O que é uma pessoa imunda? Misturado com o mundo, com as imundícias ou imundícies, certo? Então, é uma doença que pode abranger tanto o homem quanto a mulher. Mas esta doença, ela age diferente nos dois corpos. Por quê? Porque cada corpo vai reagir diferente por um ser macho e o outro ser fêmea. Não vão se inverter os papéis jamais aí nessa história, certo? Até aqui tudo bem, né? Então, talvez você não soubesse disso, mas você já vai sabendo. Por que não sabia disso? Porque quando alguém estava pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, você nunca teve a curiosidade de saber de onde veio esta questão. Então, você já tem aí, nestes 8, quase 9 minutos de aula, você tem aí já praticamente uma pregação completa. Porque em vez de você pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, você podia pregar sobre o homem com fluxo de carne. O homem imundo, né? A parte que Deus deu para que o homem fosse viril, né? Que o homem se acha muito por ter essas partes, por se acha interessante por ser aquele que pode gerir, pode criar, pode inventar, pode dar filho, pode dar gerações, sabe? E de repente, aquilo que seria para crescer, torna o homem imundo. Versículo 3. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo. Qual é a imundícia? Qual é o apartamento? Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é sua imundícia. Toda a carne em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Veja, o homem
Primeiro está falando do homem. Onde ele sentar, onde ele deitar, aquele espaço será imundo. Veja bem, Deus falando com Moisés no meio do deserto, dando as leis ao povo, e quando chega na lei de saúde, na lei de saneamento básico, sabe? Na lei corporal, aí Deus explica as séries de doenças que poderiam surgir no meio do povo. E algumas doenças transmissíveis. No caso, uma dessas doenças é essa aqui, que poderia passar para outra pessoa. Então, a pessoa que recebe isso fica numa espécie de quarentena, onde ele não pode sentar em outro lugar no seu dele, ou deitar em outra cama no seu dele. E se alguém sentar ou deitar ali, se torna como ele, imundo. Não que receba a doença, mas para que não passe para frente aquele problema, aquela pessoa se torna imundo por aquele dia. Até aqui tudo bem, né? Qualquer que tocar a sua cama, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Olha aí, tá entendendo? Então o homem estava lá, e ele tem o órgão dele, né? Aquele que Deus deu para que o homem pudesse fazer filhos. De repente ele descobre que a semente dele está jorrando demais, está incomodando, está coçando, está doendo, está ardendo, está queimando e está expelindo, né? Está saindo o líquido, quer dizer, jorrando. A mulher, ela dá vida através do sangue, sim ou não? A mulher para de menstruar e aquele sangue retém para que gere vida. E o homem dá a vida através da semente, sim ou não? Então une-se a carne do homem, que a semente, sêmen, carne, com o sangue, que é da mulher. E a carne e o sangue vão gerar um outro ser. Olha que coisa espetacular, coisa maravilhosa. É isso? Então, este homem agora não pode tocar em outras coisas, e onde ele sentar, aquele lugar, não pode outra pessoa sentar por aquele dia. E onde ele deitar, por aquele dia, por um dia, até a tarde, ninguém pode sentar. Se alguém sentar, vai ter que fazer o quê? Versículo 5, lavará as suas vestes e se banhará em água. Quer dizer, vai tomar banho e lavar a roupa. E mesmo ele tomando banho e lavando a roupa, até de tarde, aquela pessoa estará imunda, quer dizer, separado também. Vamos lá. Glória a Deus. Eu sei que vocês já estão entendendo. Versículo 6. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quer dizer, a pessoa sentou sem querer, aí descobriu. Aí então ele vai ter que lavar as vestes e tomar banho. Até de tarde ele vai ser imundo. Quando chegar a tarde, para o judeu, já é o outro dia. Então, o sol passou-se sobre a ira, né? E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará suas vestes. Quer dizer, se a pessoa tocou nele, tocou no corpo dele, na carne, tocar a carne, tocar no corpo, presta atenção. Lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Então, se a pessoa cuspiu em alguém que é limpo, que não tem aquela doença, então esta pessoa, pelo fato de ter recebido um cuspe daquele, vai ter que tomar banho, lavar as vestes e será imundo até de tarde. Também toda a cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Até aqui você viu
algum isolamento desse cidadão? Não. Veja, o cara deita, o cara senta, ele anda no meio do povo porque para cuspir alguém precisa estar no meio de alguém. E agora diz aqui no versículo 9 que toda a cela em que ele cavalgar, quer dizer, ele sabe que tem o problema, que tem a dificuldade, né? E este homem está cavalgando, né? A cavalgadura aqui poderia ser em jumento, em camelo, porque o judeu não trabalhava com cavalo. O cavalo vem surgir depois, aí já é coisa mais do Egito ou mais de Roma, mais para cá. Então, os hebreus não tinham essa espécie de animal, porque cansa muito, paralisa rápido, né? Não faz tanto esforço, mas o jumento é diferente, o boi é diferente, o camelo é diferente. Para longas jornadas o cavalo não serve, né? Para o deserto, por exemplo, não serve. Então, por isso que tem o cavalo árabe, que já é feito para aquilo e tal. Pois bem, então este homem não está privado até agora de nada. Ele está andando no meio do povo, ele está fazendo o que quer fazer, deitando. Agora, as pessoas é que tinha que se afastar dele. Tá bom? E, versículo 10. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Então a pessoa está ali, o cara está em cima, trabalhando num telhado, em algum lugar, e tem alguma coisa embaixo. Alguma coisa está embaixo dele, do rapaz que está com o fluxo lá da carne. Alguém carregou um objeto que estava lá debaixo dele, ou esteve debaixo dele, né? Então esta pessoa também deverá lavar suas vestes, tomar banho e se recolher, porque até de tarde ele não pode ter contato com outra pessoa. Também todo aquele em que tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as mãos, presta atenção. Também todo aquele em que tocar o que tem fluxo, o cara tá lá com fluxo, é doente, alguém tocou nele sem ter lavado as mãos, sem haver lavado as mãos com água, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Veja bem, as pessoas tocavam nele, mas o que tinha que fazer? Higienizar as mãos, lavar as mãos. Você já vê que tem muita conversa fiada sobre esses assuntos por aí. Mas vamos lá. Então essa pessoa que não lavou as mãos para tocar nele, digamos que fosse um cumprimento, Shalom Adonai, vou pegar a sua mão. Pronto, vai pegar na mão dele, vai. Primeiro você tem que fazer o quê? Lavar as mãos. Não é lavar as mãos depois, é lavar as mãos antes e depois, né? Aí a pessoa tem que lavar as vestes e banhar. Então veja, se alguém tocou nele, mas não tinha lavado as mãos, então tem que fazer o ritual. Versículo 12. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Veja, nós estamos falando primeiro do homem. Espera aí, tenha calma. Já vamos chegar na mulher. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Se alguém tocou no vaso, se ele que está doente, tocou num vaso de barro, então aquele vaso não serve mais, tem que ser quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado com água. Por que será? Veja que as pessoas fazem uma idolatria com vaso de barro, né? Porque o vaso de barro, porque o vaso de barro, porque o vaso de barro. Olha aí a serventia que tem. Antes fosse de madeira. De madeira lavou em água e está de volta. Versículo 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, quer dizer, uma hora isso aí vai parar. Uma hora esse fluxo que ele tem vai parar. Quer dizer, vai acontecer um milagre ou vai acontecer uma cura. O que não deixa de ser, né? O que não deixa de ser também uma espécie de milagre, né?
Então, o que é que diz? Todo aquele em que... Quando, pois, o homem que tem o fluxo, ou que tem o fluxo, estiver limpo, versículo de número 13. Veja bem, preste bem atenção. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo, do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas no rio, e será limpo. Veja bem, no dia que a pessoa descobre que parou o sangramento, parou a póstuma, né? A pustema, né? Como diz outra versão. Parou ali o fluxo, parou de jorrar, parou, pronto. Então conta 7 dias. No 7º dia, ele vai lavar as roupas, tomar um banho no rio, e aí ele está limpo. E aí no 8º dia ele vai fazer o culto de agradecimento pela sua purificação e pela bondade de Deus em sua vida. Então, versículo 14, no 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos. Veja, porque tem a diferença de rolinho e pombinhos, porque alguns tinham condições de comprar os pombos, outros não. E normalmente não se achava o tal dos pombos. Então, as rolinhas sobravam na história. 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor. Presta atenção. Quando era essa lei? Perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Ele vai pegar as rolinhas ou os pombinhos, são 2 ou 2, vai chegar diante do sacerdote, na frente da tenda da congregação, diante do Senhor, e vai entregar ao sacerdote. Ele não vai fazer o sacrifício. Quem vai fazer o sacrifício é o sacerdote. Ele vai entregar ao sacerdote. E aí o que é que o sacerdote vai fazer? E o sacerdote oferecerá para expiação do pecado. Por que do pecado? Porque as doenças vêm do pecado. Não quer dizer que a pessoa pecou para que a doença chegasse, mas as doenças surgiram no mundo devido à queda. Então, era pela expiação do pecado, porque naquele momento a pessoa considera-se pecador e está indo se entregar a Deus. Então, daqueles animais era pela expiação do pecado. E o outro para o holocausto, que era queimar e comer os pedaços e as gorduras subirem para Deus. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Olha que coisa tremenda. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundas até a tarde. Quer dizer, aqui já não está falando mais da questão da doença em si, mas está falando sobre um vazamento a mais, um descontrole, em qualquer lugar onde a pessoa chegar, pode acontecer aquilo ali. Então, era uma doença que atingia muito os judeus, pelo fato de alimentação, de as jornadas de trabalho serem grandes, o sol escaldante, tudo isso influenciava para que as pessoas tivessem esse descontrole na pressão arterial, no corpo. E no deserto muita gente foi fazendo muita coisa errada, muitos foram ficando para trás e muitos iam morrendo de doenças que sequer eles sabiam que existiam. Então, aí veja,
Fala-se lá atrás sobre o homem que tiver, né, o fluxo que jorra da sua carne. Se ele tiver uma hemorragia, quer dizer, a pessoa teve hemorragia, ele é doente e por ali, por aquele ambiente onde Deus lhe deu a oportunidade de gerar filho, em vez de estar saindo a semente para gerar o filho, está saindo sangue. E agora aqui já o estado se agrava, né? É o que nós chamamos de pus, né? Hoje em dia. É meio nojento, mas a verdade é essa. Então este homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imunda até de tarde. Então, esse não era mais para lavar a roupa apenas, mas ele tinha que tomar todo o corpo banho. Por quê? Porque ele era imundo até de tarde. E toda a veste e toda a pele em que houver semente, quer dizer, jorrou, sujou alguma roupa, ou alguém estava passando no momento, ou alguém foi tentar fazer um tratamento nele, ou ajudar, ou dar um socorro, ou alguém viu ele com a hemorragia e foi estancar, tocou nele. Então essa pessoa deve tomar banho e lavar suas vestes e sua pele em água até sair da imundícia, que era até de tarde. Espero que vocês estejam entendendo. Veja, primeiro começou a lei pelos homens. São 17 versículos falando sobre as possibilidades de um homem ter hemorragia ou o jorro do sêmen, da semente. Aí, agora é que vai se falar sobre a mulher. Hã? Quem aí, quando você já escutou sobre essa mulher, fluxo de sangue, alguém já pregou para você, indo lá atrás, falando sobre as possibilidades dos dois terem essa dificuldade? Não, né? Por quê? Porque eles misturam tudo, eles não sabem do que estão falando. Não sabem que espécie de doença era aquela. E quando você vai à origem da palavra, você acaba descobrindo coisas que incrementam a sua pregação, que lhe dão mais artifícios. E você não fica preso ao texto, mas você fica livre para a iluminação do Espírito Santo. Bem, vamos adiantar para esta aula não ficar muito comprida. Também, agora versículo 18. Levítico 15, versículo 18. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Então, veja bem, o cidadão, ele mantinha relação sexual com a mulher, mesmo ele sendo uma pessoa doente. Você entendeu a situação? Veja como é a situação. Então, de repente, o cara deitou com a mulher. E se ele tem esse problema, os dois terão que tomar banho e até de tarde eles serão imundos. Mas veja, ela não pegava a doença. E não há aqui nenhum registro dizendo que ele deveria abandonar a casa, ou que a mulher deveria abandonar ele e isolar, fazer uma quarentena para eles. Não, não diz. Versículo 19. Mas a mulher... Olha aí, chegamos. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, quando o fluxo, a hemorragia, for nela, for na carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo. Até quando? Até a tarde. A mulher, quando tiver fluxo,
e o seu sangue, o fluxo do seu sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Veja, semelhante ao homem lá. Só que a mulher tem aquela questão dos dias, né? Da regra normal. Então, durante aqueles dias, ela está imunda, né? Esses 7 dias na sua separação. Versículo 21. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até que dia? Até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Então, a mulher está nos dias, período menstrual, e está jorrando o sangue, né? O fluxo de sangue está normal. Então, ela não podia se deitar com varão nenhum. Nem o varão poderia se deitar com ela. Por quê? Porque Deus entendia que aquele período era o período para que ela ficasse em reserva, né? Devido às dores, aquela coisa toda. E você sabe, não é como hoje que você vai numa farmácia, num barzinho na esquina e você compra um absorvente. Não é assim. Não era assim. Então, para a mulher sempre foi mais difícil essa questão. Aí você começa a entender por que é que Deus separava. Porque Deus era machista, que a mulher tem que ser separada. A boca aberta. Porque a mulher ficava separada por causa disto. E não podia se misturar essas coisas. O período fértil da mulher, aquele ali, era o momento em que a mulher estava mostrando que ela era forte o suficiente para gerar um filho. Então, versículo 24. O homem que se deitar com ela, isso está falando do período normal ainda não está falando sobre doença, está falando sobre o fluxo normal, período menstrual da mulher, a regra menstrual. Agora, puxamos para o versículo 25. 25. Versículo 25. Toda mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, quando a mulher manar a menstruação, o fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo, fora de quê? Fora daqueles dias normais que são 5, 6, às vezes 7. Quando passar desse tempo aí, da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. Presta atenção. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Quer dizer, se ela passar uma vida inteira jorrando aquele sangue, vai ser como se ela tivesse menstruando a vida inteira. Tudo que ela tocar é imundo. Ninguém pode tocar nela, ninguém pode encostar ali e tal. E quem encostar vai ter que fazer o ritual de purificação, lavar, tomar banho, fazer higiene.
Na época da pandemia, quando a gente tocava em alguém, o que é que a gente fazia? Higiene. Porque a pessoa estava possivelmente com um vírus que poderia transmitir, então a gente higienizava as mãos, lavava a mão, chegava em casa, lavava logo a roupa, deixava a roupa fora, para o vírus não chegar. Era isso que era feito. Tá? Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo. Tocar em quê? Nas coisas, na cama, na mulher, será imundo. Qual é a questão do imundo aqui? Ele vai morrer? Ele vai pegar a doença? Não. Portanto, lavará suas vestes e se banhará com água. E até que dia ele vai ser imundo? Só aquele dia. Só até de tarde, irmão. O cara vai tomar banho e lavar a roupa. Quando você toca no... Você vai no hospital. Ou você vai visitar um doente. Ou você vai num cemitério. Ou você vai num asilo. Ou você vai num lugar onde tem uma pessoa que está ali doente. O que é que você faz quando chega em casa? Não é lavar as mãos, não é tomar banho, não é lavar roupa. Não é fazer o máximo que puder para não pegar aquilo para você. Não é isso? Era isso que Deus fazia. Está escrito aonde aqui que essa mulher vivia separada num arraial? Me diga aí, me mostra aí onde é que está escrito aqui que esta mulher vivia separada em arraial. Ou que tinha uma placa no peito dela dizendo que é imunda. Me mostra aí, fala aí pra mim. Tem aonde escrito isso? Mas você já ouviu muita gente falar, não, segundo a lei dos Levíticos, esta mulher é imunda, tinha que ficar afastada, que ela tinha que ficar isso, que ela tinha que ficar aquilo. Quem tinha que se afastar dela eram as pessoas. As pessoas, quando descobriam que ela tinha isto, tomava banho, trocava de roupa, lavava as mãos. Versículo 27, vou repetir para você ver. Qualquer que as tocar, nas coisas que ela sentar, que ela deitar, será imundo. Portanto, lavará suas vestes. Olha. Pense numa coisa difícil de fazer. Lavar as vestes, se banhar com água e ser imundo até de tarde. Veja só. Versículo 28. Presta atenção. Versículo 28. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia, mesma coisa do homem, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, não é igual ao do homem, e outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor, e igualzinho ao do homem. Aí versículo 31 Deus explica: assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o quê? Qual é a preocupação de Deus? Contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. A preocupação de Deus é que a pessoa não vá até o tabernáculo sujo, derramando sangue, ou jorrando a semente, ou cortado, ou apostemado, ou morrendo. Veja como Deus é bom e trata bem os seus filhos. Quando tem alguém doente, ele não exclui. Ele pede para que as pessoas tenham cuidado quando tocar. Lavar as mãos. Olha que coisa linda. Lavar as roupas. Se retirar até de tarde, não tomar, não ir até outras casas. Não fazer outra coisa, a não ser tomar banho, lavar as roupas e ir para casa. Não tem aqui nenhum peso sobre isso. Tá certo? Não está em quarentena, não, é uma orientação de Deus, que a pessoa, para não pegar doenças, porque talvez a pessoa não pegue aquela doença, mas
O sangue, quando sai da pessoa, você não sabe se a pessoa está com outro tipo de doença no corpo. Tá? Aquela doença pode não pegar, mas o sangue, ele passa, ele transmite doenças. Né? Tanto quando alguém vai fazer transplante, quando alguém vai fazer hemodiálise, quando vão fazer tatuagem, quando as pessoas vão colocar um piercing, tudo que for de furar a pessoa, aquilo tudo tem que ser esterilizado. E quando vai doar sangue, a pessoa tem que fazer o exame primeiro para saber se ele não tem doença para transmitir para outro. Tudo é por causa do sangue, irmão. Né? Versículos então, versículo 32. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai a semente da cópula e que fica por ela imundo. Agora vem. Como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea. Você está lendo isso aqui, irmão? Vou ler aqui 31, 32 e 33. Assim, separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele que ensaia a semente da cópula, e que fica por ela imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, a mulher que ficou doente durante a sua menstruação e que não consegue mais parar de menstruar, não é excluída, jogada fora, colocada em arraial nenhum. A palavra separação aqui é a separação comum e normal. Ela não vai sair de casa, ela não vai ir para o meio do mato, ela não vai se reunir com outras mulheres para ficar jogando tricô enquanto... Não, não, não. Ela não vai ter relação sexual com o seu marido. Ela vai limitar o espaço onde ela senta. E as pessoas não vão poder ter contato com ela. Mas ela vai continuar vivendo sua vida normal. E daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea. E do homem que se deita com a mulher imunda. Ué, grande coisa, tomar um banho, lavar as roupas e ir para casa. Tem o que demais aqui? Está escrito aonde aqui que esta mulher ficava? Porque a mulher do fluxo de sangue, naquela época, ela não podia ficar no meio do arraial, porque segundo a lei de Moisés, cabra safado. Você já ouviu esse tipo de pantomima por aí? Não veio me dizer que você nunca escutou, que você já escutou. Então não é, irmão, presta atenção nisso. E outra coisa, vou lhe dizer. Vou lhe falar uma coisa sincera. Você sabe quanto tempo tem de Moisés até Jesus? Hã? Você sabe? Você sabe quanto tempo tem de Moisés até Jesus? 1.200 anos. Hein? 1.200 anos. É pouco? Agora, vou lhe fazer uma pergunta sincera. Em 1.200 anos, muda ou não muda alguma coisa? Oh, peraí. Esta lei aqui foi uma lei feita por Moisés 1.200 anos antes de Jesus. Irmão, o Brasil tem 524. O que não já mudou no Brasil? Vou colocar aqui em 30 anos, de 1990 até hoje. O que não mudou lá pra cá? As leis que não mudaram, as formas que não já mudaram. O tanto de gente que já entrou pelo meio, já saiu. Já morreu, já viveu. Tudo mudou. Mas na mente dos pregadores, eles fazem um recorte de 1.200 anos e joga.
para a mulher do fluxo de sangue que está aos pés de Jesus. Agora me veja, nem se tivesse feito um recorte, copia e cola de Levítico para lá, não dava certo, porque você leu comigo aqui, não tem nenhum registro dizendo que esta mulher deveria ser separada de sua casa, ser colocada em arraial nenhum, para ficar imunda. Não, a imundície não era essa. É que as pessoas não podiam ter relação sexual com ela, não podiam sentar no lugar. Você faz isso no ônibus. Quando alguém levanta, se você já vai e senta, logo você coloca a mãozinha em cima para ver se não tá quente demais. Não, peraí. Vai que a pessoa tá com hemorroida, ou com gonorreia, ou com alguma doença sexualmente transmissível. Eu sento e recebo e pego aquilo. Por quê? Porque existem doenças que passam pelo calor. Tá certo? Doenças que passam pelo espirrar, né? Doenças que passam pelo beijar, pelo abraço, pelo aperto de mão. Tudo isso, irmão. Então, o que Deus estava fazendo ali era cuidados. Cuidados. Mostrando para o povo que quando a pessoa está doente, deve se separar daquela pessoa. E deixar a pessoa de lado. Não por ignorância, mas por amor a si, para que não pegue aquela doença. E por amor àquela pessoa. Amém ou não amém? Quem aprendeu aí diz amém. Opa. Então, já sabe que não pode ficar fazendo nem falando besteira por aí sem ter conhecimento de causa. Amém ou não amém? Então, você já sabe que não pode inventar lorota. Aí, o que é que você faz? Você já fez uma previsão no Antigo Testamento. O assunto já está armado, já está articulado. Agora o que você vai fazer? A mesma coisa no Novo Testamento. Olha como fica mais fácil. Você já tem um norte de tudo aquilo que acontecia, como era, como Deus tratava. Hã? Quantos minutos nós temos? 47 minutos. Eu somente lendo. Lendo e pontuando, nem explicando. Lendo e pontuando, porque está tudo explicado, tudo implícito, explícito. Revelado. Não tem que revelar nada. É só iluminar, só esclarecer. Então, agora, você vai para o Novo Testamento. E o que é que você faz na sua barrinha de pesquisa? Você faz a mesma coisa. Você já sabe onde estão os versículos, mas de repente você falhou a memória. Aí você tem um aplicativo maravilhoso que quem inventou isso aqui é um gênio. E Deus é tão bom que nos dá esta opção maravilhosa que é um aplicativo onde você digita o que quer. Tô falando da Bíblia, não tô falando de Google, tá? Você digita o que quer e aparece. Que maravilha, meu irmão. Imagine o apóstolo Paulo com um aplicativo desse na mão. Rapaz, seria lindo demais. Você vai lá em cima na sua barrinha de pesquisa, isola o Antigo Testamento, que já fez a barrinha, e coloca aqui Novo Testamento, digita a palavra fluxo. Ó, que lindo. Aí aparecem ali 4 resultados obtidos, justamente os resultados que nós precisamos. Por quê? Onde estão escritos? Em Lucas 8, 43 e 44, Marcos 5, 25 e Mateus 9, 20, que é o texto mais conhecido, é o de Mateus 9, 20. Então o que é que agora nós vamos fazer? Nós já vamos sair pregando? Negativo. Nós vamos ler na ordem. Qual é a ordem que se lê o Novo Testamento? Quem lembra aí, como eu já expliquei aqui? Quem lembra? Hã? Quem que lembra aí? Lembra? Começa-se por onde? Qual é o evangelho de Jesus que a gente começa a leitura? Pelo evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Por quê? Porque Lucas é aquele que coloca os fatos em ordem minuciosa. Então, você digitou na barrinha de pesquisa. Olha como eu estou lhe dando a sopa. Isso aqui já é um esboço. Você não vai precisar esboçar mais nada. Já está tudo aqui. Você vai precisar escrever no seu caderno aquilo que você achar que é melhor.
Mas aqui está tão esboçado e claro como água de coco. Então digitou fluxo, apareceu 4 resultados obtidos, né? Aí, o que é que aparece aqui? Como é que eles colocam em ordem? Primeiro vem quem? Lucas. Por que será que vem a ordem vem Lucas primeiro? Porque Lucas colocam em ordem cronológica, por assim dizer. Vamos lá. Então, vamos ver o capítulo, né? Capítulo 8. Veja, por que é que a pessoa tem que ler o capítulo completo? Para que você tenha noção do contexto. E qual é o contexto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas? Qual é o contexto? Vamos ver. Aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade. Aí vem. Aconteceu depois disso. Disso o quê? Aí você já tem um capítulozinho para trás, onde Lucas está ali mandando você ler. Que eu não vou ler agora. Você que se vire para ler. Tá bom? Já estou dando muito mastigado. Aconteceu depois disso. Disso o quê? Que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Jesus fazia o quê? De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E também algumas mulheres, presta atenção, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Opa! Aí você já tem uma noção de por que lá diz que a mulher ouviu falar de Jesus. Porque Jesus vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e muitas mulheres seguiam Jesus. Quais eram as mulheres que seguiam Jesus? As mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. 2 curas. Cura espiritual e cura física. Muito bem. 2 pontos. Maria, chamada Madalena, Maria de Magdala, da qual saíram 7 demônios. Só uma tinha 7. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. O que é fazenda? Essa palavra fazenda aqui não quer dizer que a pessoa vendeu o sítio que tinha. Essa fazenda não é propriedade apenas. Não é só aquele lugar isolado onde cria gado. Não. Fazenda aqui é toda a sua riqueza. Toda a sua economia, né? Poderia mudar para economia aqui, mas está ótimo fazenda. Pelo menos as pessoas vão para o original. Muitas outras que o seguiam com as suas fazendas. Veja, a mulher lá do fluxo, a sofredora, ela vendeu tudo para ir até os médicos, vendeu toda a sua fazenda. Veja como vai articulando. Essas mulheres aqui serviam a Deus, serviam a Jesus, e a mulher lá gastou tudo com os médicos. Veja que uma coisa tem ligação com a outra. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele de todas as cidades, disse por parábola. Qual a parábola aqui? Versículo 5. O semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu as comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram. E outra caiu em boa terra. E outra caiu entre os espinhos. E crescendo com ela, né? Versículo 7. Os espinhos a sufocaram. Veja, o versículo 6 diz que a outra caiu sobre pedra e nascida secou-se porque não tinha umidade. Você vai dizer, Noel, mas o que tem a ver
a, a mulher do fluxo do sangue com esses versículos aqui, com esta passagem, meu filho, Lucas não é bobo. É uma história completa. Você não pode cortar recorte. Certo? E eu dou sempre essa orientação a quem está começando agora. Pegue temas que o texto completo, a história completa, preenche o seu tema. E não interessa, você não vai botar um nome no tema. Eu quero pregar aqui sobre 3 vezes que a mulher tocou em Jesus, ou não sei o que. Não. Esqueça isso. Você vai contando toda a história e aplicando no coração do povo o que eles estão escutando. Certo? Você vai fazendo como Jesus aqui. Jesus chega, explica, alguém saiu jogando semente e alguns lugares deu certo, outros deu errado. E no versículo 8 ele diz: a outra caiu em boa terra e nascida e produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha que apelo bonito. Se você quiser escutar, bem. Se não quiser também, não é comigo não. Eu já expliquei. Jesus contou uma história e já foi aplicando no coração do povo. Agora escute isto. E os seus discípulos interrogaram dizendo: que parábola é esta? Olha que situação. Os discípulos perguntaram: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Ele está citando Isaías. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, o recebem com alegria, mas, como não tem raiz, o que é que dá? Apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Não diz que morreu. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Presta atenção no versículo 15, porque nós vamos ler que a mulher ouviu falar de Jesus. Aqui no versículo 14, Jesus diz que a que caiu entre espinhos são os que ouvem, vão adiante, mas são sufocados pela riqueza. Lá a mulher já perdeu tudo e vai escutar a palavra. Tem ligação ou não tem? A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Gente, como é que não tem ninguém bom? Como é que não tem ninguém honesto? E dão fruto, não é fruto que para, é fruto com perseverança. Que coisa maravilhosa! A mulher vai escutar a palavra, vai guardar no coração, vai receber a cura, receber o milagre e ainda vai perseverar. Veja bem. Versículo 16, aí ele já vai contar outra parábola. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama. Não vai se ofuscar. Você não vai acender uma candeia e ofuscar ela. Mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Que maravilha! Isso antes de falar de uma mulher que tem fluxo de sangue. Porque não há coisa oculta
que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, presta atenção como vocês escutam. Olha que coisa maravilhosa. Vede, pois, como ouvis, presta atenção no que estão pregando, porque a qualquer que tiver, lhe será dado. Você tem quanto? Tem 1 talento? Tem. Tome 2. Tem 2? Tome 4. Tem 5? Tem 10. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Não vou pregar. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, presta atenção, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem. Presta atenção. Quantas vezes já apareceu a palavra ouvem? A palavra de Deus e a executam. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Aqui tem pano para manga. E partiram. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria do mar, 2, e cessaram, e fez-se bonança. E agora vai repreender os homens. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Veja, Jesus o tempo todo está lá atrás dizendo: escutem, presta atenção, escutem, presta atenção, dê ouvido, aplique, entenda, compreenda. E na hora do cara aplicar, eles não compreenderam. Aí Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Não acabei de dizer para vocês como é que tinha que fazer? Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Olha o circuito. E quando desceu para a terra, saíram-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Por quê? Por que estava dizendo isso? Porque tinha ordenado ao espírito imundo. Que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Não havia mais um só, mas tinha muitos. E rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo. E estando ali, e andava ali pastando no monte, uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído o demônio do homem, entraram nos porcos,
E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que lhe se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, o que é que diz aqui? O que é que ele fez? Ele, o que é que diz aí, negrito? Voltou. Ele entrou no barco e voltou, regressou. Voltou para casa. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: aleluia, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão, aquela multidão que ele largou lá, que a mãe dele não conseguiu se aproximar, a multidão o recebeu, porque todos o estavam, diz o que aí? Esperando. Presta atenção. Eles não sabiam que Jesus, quando Jesus ia voltar. Jesus só voltou agora porque Jesus foi expulso. Jesus só voltou agora porque Jesus foi o quê? De Gadara? Expulso. Como é que uma coisa não tem ligação com a outra? Se Jesus demora mais tempo lá, como é que essa mulher tocar em Jesus? Como é que Jairo ia chegar até ele? Se ele está do outro lado, está em Gadara, no outro território. Depois do lago de Genezaré, 30 quilômetros. Raciocine, presta atenção. Jesus vem o tempo todo dizendo: escute, presta atenção, escute, olhe, observe. Quem tem ouvido para ouvir que ouça, escute, é assim. Aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. O povo não foi embora. O povo estava esperando Jesus. Olha que coisa mais tremenda neste mundo, irmão. É nesse contexto que uma mulher vai aparecer nesta multidão. Não vai romper multidão, não vai bater no peito, não vai dizer que é imunda. Ninguém vai nem saber que esta mulher sofre daquele mal, meu irmão. Porque não é um balde de sangue que vai jorrando, não. E eis que a multidão está esperando, sim ou não? E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Tá prestando atenção, irmão? Irmã, pastor, pastora? Tá prestando atenção? Olha como vem construindo a história. Vem construindo a história. Lucas vai narrando a história completa de onde Jesus estava, para onde ele foi. Ele está em casa, ele está pregando. A multidão gosta dele, ele decide para o outro lado. Quando chega do outro lado, ele expulsa um demônio. As pessoas expulsam ele de casa, expulsam ele de lá de Gadara. Ele volta para casa. Quando ele chega do outro lado do mar, o que acontece? A multidão que estava cá com ele o aguarda. Não foram embora, esperam.
E aí, no meio dessa multidão inteira, eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Veja, Jesus está lá, acabou de chegar na beira da praia. Você vai ver onde é que Jesus estava daqui a pouco. Em qual casa ele estava, como é que ele estava. Jesus está assim, chegou em algum lugar. E ele rogava que Jesus entrasse na casa dele. Observe. Jesus acabou de chegar e alguém pede para que ele vá na casa. Saia dali e o acompanhe. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. À beira da morte, ou moribunda. E indo ele, apertava-o a multidão. Quando Jesus ia com Jairo para a casa dele, a multidão o apertava. Apertavam Jesus. Muita gente. Aí entra a tão sonhada e bendita mulher. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Se alguma tradução tiver hemorragia, é exagero. Um fluxo de sangue, e você já conhece a história, já sabe como é tratada a mulher assim. Não tinha nada a ver com aquela conversa fiada lá. Havia 12 anos. Aí como Lucas é tremendo. E gastara com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curada. Ô irmão, ô pastor, pastora, ô pregador, pregadora, deixa eu lhe fazer uma perguntinha aqui. Essa mulher tinha 12 anos assim, certo? Supostamente, como se prega por aí, esta mulher não podia andar em lugar nenhum. Não sei como ela está numa multidão. Supostamente, esta mulher tinha que ficar isolada. E você já viu que é mentira. Como é que uma pessoa que não pode sair de casa gastou tudo com os médicos? Como que os médicos examinaram ela? Me conte aí pra mim, vá. Quando um médico tocava nela, ele ficava imundo também? Tem alguma coisa dizendo isso aí? Hã? Na época de Moisés existia médico, irmão? Oi? Hã? Tinha médico na época de Moisés? Tinha. 1200 anos antes dessa passagem? Tinha. Quem era que examinava? O sacerdote. Ou tá são ou tá podre. Ou tá imundo ou tá limpo. Não tinha jeito. Ele não fazia cirurgia. Não tinha medicina naquela época, filho de Jesus. Então como é que a gente vai pegar um recorte de um tempo de 1200 anos depois e vai colocar como se fosse o mesmo tempo? Na época de Jesus existia medicina. Na Grécia Antiga já existia medicina. Os romanos tinham médico e dos bons. Jesus contando as cartas escritas aos pastores das igrejas, no livro do Apocalipse ele explica que tinha médico, tinha fábrica de colírio, tinha fábrica de tecido de algodão. E Jesus reclama, olha, vocês têm colírio, mas são cegos. Jesus explicava, olha, o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Existia uma gama de pessoas trabalhando para sanar as doenças. Esta mulher vivia uma vida normal de alguém que vive sobre o período romano. Quem tomou conta de Jerusalém foi Roma, filho de Jesus. Não tem mais a lei de Moisés, tem só no papel. Porque quase ninguém guarda a lei de Moisés. É uma coisa ou outra que guardam. Certo? Veja, Jesus em João capítulo 2, depois que Jesus termina de fazer o primeiro milagre lá, ele entra no templo. E o que é que ele vê no templo? Cambista, animais presos, gente trocando, vendendo lá dentro. E o que é que ele faz? Olha, essa casa devia ser chamada casa de oração. Ele põe para fora os cambistas. Na casa de Deus não podia entrar, mas no templo
em que Herodes manda, quem manda não é mais Deus ali, é Herodes. A palavra Herodes vem de herói, aquele que quer ser Deus, no lugar de Deus. É Herodes quem manda em tudo. Então ninguém mais cria boi, ninguém mais cria pombo, nem rolinha para poder fazer o sacrifício. Tá tudo no templo, é só comprar e fazer. Era tudo mecanizado, tudo fingido, tudo mentira. O povo trocava dinheiro dentro do templo. Era um comércio, tudo ali era comércio. Jesus, certa vez, andando com os discípulos disseram: Senhor, olha que pedras maravilhosas. E Jesus reclama e diz: olha, aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Veja, é outro contexto. Só podia ter um sacerdote, ele tinha dois, sumo sacerdote, Anás e Caifás, que eram parentes de Herodes. Você leu aí que uma das mulheres, os parentes de Herodes, andava com Jesus. Era uma mistura, irmão. Era religião, era política, era isso, era aquilo. Era badernado. Por quê? Porque quem mandava era Roma. Era o povo pagão. Era o povo da mitologia grega. Tá? Existia vários altares a deuses antigos, a deuses pagãos, a demônios. Então você tem que ficar atento a essa sutileza, irmão. E não é porque grandes pregadores estão pregando, grandes pessoas estão falando a mesma coisa, que você deve sair por aí pregando o que você não sabe. Então veja, é uma distância muito monstruosa. E aqui você vê, havia 12 anos que ela estava nessa situação. A mulher descobriu que tinha. Aí não veio, nem porque eu imagino que depois que ela menstruou a primeira vez com 12 ou com 13, que é o período normal. O período normal para quê? Para um brasileiro, né? Para um brasileiro no século 21. Mas você sabe como era a regra menstrual do hebreu? Você não sabe. Nem eu sei. Por mais que Flávio José não sabe, porque não estava lá. É conversa fiada. Então não vem conjecturar, não vem inventar coisa, não. A Bíblia já é muito exata em dizer que tinha 12 anos que a mulher sofria. Não precisa forçar o texto em dizer que porque foi desde os 12. Eu imagino que imagina nada. Ela tinha 12 anos assim. Qual é o detalhe? Que ela gastou tudo que tinha, todos os seus haveres com o médico. E por nenhum pudera ser, por nenhum. Ela foi em todos os médicos enquanto tinha dinheiro para gastar. E nenhum deles curou a mulher. Nenhum deles curou. Como é que você examina uma pessoa que está com fluxo de sangue? Como é que você examina uma pessoa que está menstruando há 12 anos? Precisa eu responder? Como é que... Hein, irmão? Não vai ter que tocar, não vai ter que ver, não vai ter que olhar. Você acha que é como hoje? Que a pessoa faz uma ultra interina, ultra vaginal e olha lá no computador. Não se preocupe. Meu irmão, até hoje tem que haver toque, introdução e tudo. Não seja hipócrita, irmão. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, quem que se transformava em imundo? Você acha que o romano sabia? O romano andava segundo a lei de Moisés? Hã? Não. O próprio Lucas era médico. Aí que tá o problema. Não vem me dizer. Talvez o próprio médico Lucas a examinou. Não diz. Se disser, se fosse, Lucas diria. E eu também a tinha examinado. E não. Vamos lá. Versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Estancou, parou o sangramento. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Quer dizer, naquele momento, somente uma pessoa foi curada. E a pessoa que foi curada não se manifestou. Esse é o espanto de Jesus. Quem foi? Quem foi a pessoa? Por quê? Porque normalmente quando alguém é curado, o que a pessoa fazia? Aquele esparafatel todo. Né? Você vê em
na Porta Formosa, em João 3, em Atos 3, quando o homem recebe o milagre, o homem entra pulando no templo. Bartimeu, quando recebe o milagre, salta de alegria, larga a cava para trás e sai correndo. Todos ficam eufóricos quando recebe o milagre, mas a mulher ficou quietinha. Por quê? Porque ela sentiu dentro dela. Quem é a pessoa, irmão, que tem um problema desse e vai sair contando? Hein? Não vai contar, irmão. Por quê? Porque é um problema muito pessoal. É muito íntimo uma coisa dessa. É ou não é, irmão? Não é constrangedor? Como é que você conversa com um homem sobre um assunto desse? Não dá pra conversar com um homem sobre um assunto desse. Então ela fica calada. E aí, o que tem de espanto nisso? Não, é porque ela tocou diferente. Se você tocar diferente nessa noite, Jesus vai lhe curar. Diferente como? Como é isso diferente? Me conta aí o segredo, vá. E se não der certo do jeito que você tá falando, eu posso ligar pra polícia e lhe prender? Charlatão descarado. Posso? Como é que você tá há muito tempo precisando de uma cura e agora é o quê? Não, você não recebeu a cura porque você... Vou lhe dar o segredo aqui, você tem que tocar diferente. Faça como aquela mulher, toque diferente. Diferente como? Explica aí. Já que você sabe, conta aí pra mim o segredo do milagre. Existe segredo para milagre? Não. Existe vontade de Deus. Quando ele quer fazer, ele faz. Quando ele não quer fazer, eu quero ver quem força. E versículo 46. E disse-lhe Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, não tem como esconder, aproximou-se de quem? De Jesus, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo. Veja, é um constrangimento. A causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Porque é que ela está contando porque é que ela não se manifestou, porque a causa era essa. A causa por que ele havia tocado. Qual o motivo por ter tocado no Senhor? E como logo sarara. E disse-lhe ele: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Quer dizer, essa palavra salvou aqui tanto pode referir-se à salvação em Cristo Jesus, como também salvar daquele mal. Quer dizer, ela ia morrer com aquele mal e veio a salvação para ela, o livramento para ela. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Viu? Você entendeu todo o contexto? E Lucas, o que Lucas diz? Lemos aí para mais de 50 versículos, não é verdade? Bom, mas tem que ser assim, irmão. Agora me diga, você vai esquecer mais isso aí? Você não vai esquecer mais nunca. Você pode esquecer onde está escrito qual versículo, mas o capítulo você não vai esquecer mais nunca. Você não vai esquecer que está em Lucas 8. Você não vai esquecer onde Jesus estava, por que ele estava ali, de onde ele veio, que hora era aquela, quem primeiro foi que chamou ele. Aí, pulamos para Marcos. Marcos capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Veja bem, Marcos capítulo número 5. E qual é o versículo de Marcos? Marcos 5, 25.
Veja, o que é que vai acontecer? Marcos vai contar a mesma história do gadareno. Veja só. A mesma história do gadareno. Por quê? Porque Lucas colocou tudo em ordem. Então, se eu já li lá sobre o gadareno e eu estou percebendo aqui que é a mesma história, eu não vou pregar sobre o gadareno, então eu faço o corte. O gadareno vai ficar para trás, para outro dia. Quando eu precisar da informação sobre o gadareno, eu já sei onde está. Está antes da mulher do fluxo de sangue. Ó, que lindo, né, irmão? Não é bem fácil? Ah, irmão, a Bíblia é muito fácil. Então, para onde é que nós vamos fazer o corte? Nós vamos fazer o corte para onde Jesus, ele volta para casa, vindo embora, né? Versículo, então, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, Lucas é tão enfático que ele diz voltando, né? Voltou. Marcos já inventa um bocado de firula. Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar, na beira da praia. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Viu como mudou? Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Aí entra o versículo 25. Olha que, rapaz, a Bíblia é linda, é maravilhoso, irmão. Se você não sente gozo em ler a palavra, oh meu Deus do céu. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Quer dizer, em vez de melhorar, de tanta mulher ir nos médicos, o que aconteceu? Piorou. Por quê? Mexeu aonde, irmão? Preciso dizer? É um lugar sensível. E nesse negócio de estar indo no médico, um receita uma coisa, um receita outra, um mestre daqui, outro mestre dali. O que acontece? Piorou o caso piorou, irmão. E esta palavra aqui que Marcos narra, piorou, aí você já encaixa lá no que Lucas disse. Despediu tudo que tinha, despediu a fazenda, vendeu o que tinha, tal. Gastou com os médicos, indo a pior. Nada lhe aproveitou isso. Nada lhe aproveitando isto. Versículo 26, parte B. Antes ainda pior. Aí tem uma vírgula. Ouvindo falar de Jesus. De quê? De Jesus. Tudo que já aconteceu aí, irmão. Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando. E Jesus foi e voltou. E, sabe, rodou tudo isto. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão. Ela estava no meio da multidão. E veio por trás de Jesus. E tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Isto ela falando dela, com o problema dela, de um fluxo de sangue dela. Tá bom? Não vem inventar firula, não. E logo se lhe dissecou. Lá Lucas coloca a palavra estancou aqui. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A palavra mal aparece com L. Mal, da raiz maligna, de demônio. Porque a enfermidade veio trazida pelo Satanás, né? Depois da queda do homem. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão, e disse: quem tocou nas minhas vestes?
Disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera, procurando quem foi. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, Marcos já usou essa palavra tremendo, aproximou-se e prostrou-se, Lucas também usa a mesma palavra, diante dele e disse-lhe toda a verdade. Lucas enreda, né? Explica a situação e tal. E aqui ela diz toda a verdade, contou o que aconteceu. Marcos resume, né? E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Mal com L de novo aqui. Estando ele ainda falando, chegou algum dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. A quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Bom, aí você já percebe que ele vai narrar o restante da história de quem? De Jairo e a sua filha. Bom, como o nosso recorte é a mulher do fluxo de sangue e nós já lemos todo o enredo de Lucas, então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos para voltar lá para o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, que aparece na ordem aqui por último. Capítulo de número 9, versículo de número 20. Veja, mas eu vou passar os olhos aqui só para você prestar atenção, viu? Veja só. É ou não é a mesma história nos três evangelhos? Entrando no barco, passou por outra margem, chegou à cidade, trouxeram paralítico. Veja, Jesus, aqui Lucas, Marcos, Mateus, ele já faz o corte da volta de Jesus e onde Jesus estava. Presta atenção. Aqui está o segredo da sua pregação. Em prestar atenção. Depois eu vou pregar essa mensagem aqui para vocês. Completa. Tá? Eu estou só expondo para vocês, explicando ponto por ponto. Mas eu vou pregar ela direto aqui para vocês. Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à cidade. A sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Por que Jesus passou para o outro lado? Porque Jesus foi o quê? Expulso de Gadara. Mas se você não lê lá, você não sabe. Trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Bom, aí o que é que diz? Que ele estava à beira da praia. E esta passagem aqui se passa onde? Em Marcos capítulo 2. E souberam que Jesus estava em casa e trouxeram um paralítico, mas não cabia mesmo entre as portas e janela e tal. E fizeram um buraco no teto. Veja como encaixa uma coisa com a outra. Jesus é expulso de Gadara, chega na sua cidade, em Cafarnaum, onde ele está morando, nos confins de Zebulon e Naftali. Ele está ali em casa. Quando ele chega, a multidão aperta ele, empurra ele para dentro de casa. Ele faz o milagre do paralítico. Depois ele diz para o homem: levanta, toma teu leito, no versículo 7 aqui de Mateus 9, e vai para sua casa. Ele levantou, foi para casa. Quando ele levanta e vai para casa, aí acontece o incrível. Por quê? Porque Jesus, aqui no versículo de número 8, diz isso, ó. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Jesus passando adiante dali de onde ele acabou de chegar na praia, fez um milagre dentro de uma casa.
mandou o homem levantar e sair, a porta se abriu, estava fechada para entrar, né? Mas Jesus mandou sair. A porta abriu quando Jesus sai, que ele passa dali, daquele ponto da cidade, no alfândega. Quem está sentado? Versículo 9. Um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Versículo 10. Aconteceu que, estando ele em casa de quem? Na casa de Mateus. Lucas narra, Marcos narra, que recebeu ele com alegria e fez um banquete. Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Aonde? Na casa de Mateus, que é Levi. Veja só, abriu-se a porta lá, o paralítico saiu, Jesus saiu atrás, chamou Mateus. Mateus agora já recebe Jesus em casa, Jesus já está em outra casa, sentado à mesa. E só quem que chega lá é publicano e pecador. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Os fariseus ficaram de fora. Aí Jesus dá o grito. Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Olha, o versículo 12. Tem ou não tem tudo a ver com a mulher que tem um fluxo de sangue? Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Inde, porém, e aprendeu o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, chegando ao pé dele, os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós? Os fariseus muitas vezes, os discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Dizendo ele essas coisas. Quais coisas? Tudo isso. Eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Quem é este homem? Não é Jairo? Aqui Mateus dá a sequência onde ele estava, em que casa ele estava, no momento em que Jairo chega. E Lucas narra como foi a chegada dele. Marcos já mostra onde é que ele estava depois que ele é expulso de Gadara. Uma coisa completa a outra. E em Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. Aí entra a mulher do fluxo de sangue. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Veja, quando porque a multidão, porque ela rompeu a multidão, porque a multidão, que não sei o que, bebê de fósforo. Mas na verdade a mulher estava esperando Jesus levantar da mesa na casa de Levi para tocar na orla do seu vestido. Você viu o enredo todo para você construir uma pregação? Nós temos 1h e quase 1h40 minutos, irmão, só construindo a pregação. Quanto mais tempo você gastar construindo sua pregação, mais conteúdo você terá. E não é para você pregar só naquele momento, você vai ter conteúdo para alimentar sua alma. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar suas vestes, ficarei sã. Dizia consigo, porque Lucas diz que ela ouviu falar de Jesus.
narra também que muitas mulheres tinham recebido milagres andando com Jesus. Então o que é que ela faz? Ela fica sabendo e vai fazer a mesma coisa. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Veja, Mateus não se preocupa em narrar a pergunta que Jesus faz: quem me tocou? Mas Lucas narra e Marcos narra. Mateus não está preocupado, porque Mateus está preocupado em falar sobre o chefe. A preocupação de Mateus é contar a história do chefe, que é o Jairo. Marcos pincela os dois. E Lucas é quem se preocupa em contar a história da mulher, que muitos anos ela estava assim, que ela estava sofrendo, que gastou com o médico. Porque Lucas também é médico. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo o instrumentista em alvoroço, se retirava, porque a menina está morta, mas dorme, e riram-se dele. Veja, você está compreendendo como é que você articula a mensagem antes da pregação? Eu espero que você tenha compreendido como é que se faz esse negócio aqui. Espero mesmo, de coração, que vocês estejam compreendendo tudo o que está sendo dito e feito para a glória do nome do Senhor, certo? Então, vão aí, façam a mesma coisa, vá montando, tá? Sua pregação, que na próxima aula eu volto aqui pregando para vocês, né? Vou pregar aí 20 minutos, 25 minutos, articulando todo o panorama. Coisa simples, rapidinha, para você ter uma noção de como você deve fazer a introdução a esta mensagem. Aí eu vou mostrar a postura, como é que você faz a entonação da voz, como é que você... Sabe, eu vou dar as dicas certinhas aqui, viu? Se aveste não. Escuta aí.